Deus é bom e nos permite estudar a sua palavra. Tema de hoje: qual é a sua missão? Você já parou para pensar nisso? Qual é a sua missão aqui nessa terra? Ou será que você acha que você está aqui só para preencher o espaço da existência? Deus tem uma missão para você. Você já pensou sobre isso? Você já definiu que missão você tem a cumprir nesta terra? Quando você veio e conheceu o reino de Deus, Jesus deu algumas dicas sobre o seu reino. Será que você já parou para pensar nisso? Você tem vivido isso? Você tem praticado? Você tem falado nisso? Você tem pensado nisso? Porque a vida do cristão, vamos dizer assim, ela é definida naquilo que você fala, naquilo que você faz, naquilo que você pensa. Se você pensa diferente, se você fala diferente, se você faz coisas diferentes do que você fazia, provavelmente as pessoas vão olhar para você com um olhar diferente. Para isso acontecer, a gente precisa entender e definir qual que é a nossa missão. Se você buscar na história da humanidade, grandes homens e mulheres passaram já por esta terra. E quero te chamar a atenção, por exemplo, de um apenas. Vou falar aqui aleatoriamente, vou falar do Albert Einstein. Foi um homem que marcou a sua época. Mas ninguém fala da mãe dele, a mulher que o gerou. E ela tinha uma missão na vida dela. A missão daquela mulher foi gerar este grande homem. Como Maria, a missão dela foi gerar Jesus e cuidar dele, ensinar os caminhos a ele. José e Maria, a missão que Deus colocou sobre a vida deles, era para que eles pudessem formar aquele menino que se tornaria homem e mudaria a história da humanidade. Paralelamente ao lado espiritual na vida de Jesus, a vida humana, ele teve os cuidados quando criança, quando recém-nascido, de alguém que o amou, de alguém, por exemplo, que fugiu de um lugar para que ele não fosse morto, de alguém que gastou tempo com ele, alguém que conversou com ele. Enfim, José e Maria, eles tinham uma missão e cumpriram essa missão com louvor. Haja visto que Jesus cresceu, serviu a Deus da melhor forma possível, cumpriu a sua missão. Ele veio para salvar, ele veio mostrar um estilo de vida e viver esse estilo de vida para que pudéssemos praticar, e cumpriu à risca a sua missão. Nós também, se a gente começar a olhar para as nossas vidas, pena que a gente só olha para isso quando nós estamos mais velhos. Mas se a gente começar a identificar qual é a nossa missão aqui nesta terra, eu creio que a gente vai viver melhor e vai ser uma bênção, como a gente canta aqui: eu quero ser uma bênção para você, meu irmão. Nós somos gerados, nós nascemos para ser uma bênção. Deus nos escolheu, segundo textos da palavra, para sermos uma bênção, para marcarmos gerações, para fazermos a diferença onde a gente está. Deus nos chamou para isso. Deus não chamou a gente para viver de cabeça baixa, para viver reclamando, para viver uma vida triste, para viver uma vida sem sentido, para viver uma vida pedindo a morte. Quantos crentes que eu já ouvi falando: oh Deus, me mata. Até Elias falou isso. Elias um dia chegou em Deus e falou: oh Deus, me mata, porque eu já cumpri a minha missão, eu estou meio cansado, estou meio deprê, e oh Deus, me mata. Aí Deus chega lá com todo carinho, manda o anjo leva alimento, ele se alimenta, caminha vários dias para um lugar, chega no lugar, ele acaba lá ficando mais triste, entra numa caverna, Deus aparece, fala: meu, sai da caverna. Ele fala: não, mas sabe como é que é? Eu queria morrer, porque só sobrou eu. Falou: filho, não sobrou só você, tem mais 7.000, cara, sai daí, vai cumprir ainda, tem muita coisa para você fazer. Ou seja, por mais que você pense que o seu tempo já passou, e isso a gente ouve muito das pessoas mais velhas, né? As pessoas mais velhas, elas têm essa mania: meu tempo já foi. Não, o tempo passou, o teu tempo ainda é hoje. Você tem que aproveitar as oportunidades. Como disse o pastor Anésio aqui no domingo à noite, tudo bem que algumas pessoas têm mais passado do que futuro, mas o futuro que falta, vamos aproveitar da melhor forma. A gente tem que aproveitar da melhor forma. E por isso é bom descobrir a nossa missão.
O apóstolo Paulo, ele deu uma dica muito legal sobre isso. Eu queria ler com vocês um texto, você que trouxe a sua Bíblia. Vamos ler juntos no livro de Filipenses, capítulo 2. Paulo, escrevendo à igreja de Filipos, ele trouxe uma exortação de amor, uma dica, uma motivação. Ele começa, inclusive, falando sobre isso no capítulo 2 de Filipenses. Se houver alguém sem Bíblia do teu lado, se você puder repartir a leitura, por favor, faça isso. Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 1. Veja que interessante, vamos pausadamente aqui. A gente usa a versão NVI aqui na igreja, a gente vai ler versículo por versículo, para ficar mais fácil entender-se. Vamos lá, Filipenses capítulo 2, versículo 1. O apóstolo Paulo escreveu: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, ele está falando para aquele que está em Cristo. Vou repetir, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, versículo 2 ele disse: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Versículo 3 ele diz: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Versículo 4, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Versículo 5, ele aconselha o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Versículo 6, que embora sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Versículo 7, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Versículo 8, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Versículo 9, por isso, por essa atitude, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Versículo 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. 11, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele continua falando no versículo 12 assim: vocês entenderam isso? Essa atitude de Jesus? Então agora vocês precisam entender a sua missão. E a missão do cristão é brilhar como estrela. E ele explica isso, versículo 12. Assim, meus amados, como sempre vocês me obedeceram, ou como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês. E de que forma eu tenho que colocar em ação essa salvação? Com temor e tremor. Por quê? Versículo 13 ele responde: pois Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a vontade ou com a boa vontade dele. Você entendeu? Ah, entendi. 14 ele explica: façam tudo sem queixas nem discussões. Versículo 15, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas do universo. 16 e último, retendo firmemente a palavra da vida. Ele encerra dizendo assim: no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Só até aí.
E que Paulo escreveu para a igreja de Filipe? Gente, Jesus Cristo, nosso Deus, ele tinha uma missão, e ele cumpriu essa missão com louvor. Essa missão que Jesus cumpriu, ele está dizendo, ele descreve aqui, ele, para cumprir essa missão, ele teve que se humilhar. E essa sua, entre aspas, humilhação, de deixar a sua glória, de abrir mão do seu reino, do seu poder, vir se tornar homem, nascer como uma criancinha, se submeter aos seus pais e tal. Quer dizer, ele disse, Jesus veio cumprir uma missão. A missão dele cumprida com louvor nos trouxe salvação. Aí ele disse, uma vez que vocês entenderam que vocês agora são um outro tipo de pessoa, que vocês agora têm um outro estilo de vida, vocês têm que aprender a procurar, a praticar, na verdade, essa vida que está proposta para vocês. Que vida é essa? Ele explica. Uma vida que é diferente do que se vive por aí. Uma vida de que quando você estiver no meio de uma geração corrompida como a nossa, você e eu possamos nos tornar puros e irrepreensíveis. E Paulo, quando escreve a igreja de Filipos, mas também que serve para a nossa igreja, mas especificamente a igreja de Filipos, ele está dizendo o seguinte, eu tenho uma missão, a minha missão, que foi dada por Jesus, era levar o evangelho para vocês, era mostrar a verdade do evangelho para vocês. Outros textos, Paulo, ele diz o seguinte, eu fui como um exemplo, eu não me envergonho do evangelho, o evangelho é o poder de Deus. Eu fui para vocês como um exemplo, Jesus Cristo o exemplo maior, mas eu estou aqui trabalhando, essa era a minha missão. E eu não quero, agora ele diz, eu não quero, ele termina dizendo, eu quero que vocês se afirmem a palavra da vida, que eu trouxe a vocês, e foi Paulo que foi nesta cidade e deu início à igreja. Ele diz, assim no dia de Cristo, dia que Cristo voltar, eu vou me orgulhar de vocês. E vou me orgulhar de não ter me esforçado inutilmente. Ou seja, a minha missão é essa. A minha missão está bem clara. E ele praticou, ele cumpriu a sua missão à risca. Ao longo da história, outros homens e mulheres também cumpriram com a sua missão. Homens e mulheres que dedicaram a sua vida. É interessante que Jesus, quando ele falou nos evangelhos, estão registrados, Jesus, em Mateus 24, 14, para quem gosta de anotar aí, Jesus disse, e esse evangelho do reino, o evangelho do reino, será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O reino de Deus, Jesus falou isso sobre este assunto várias vezes, ele vem de forma, de um modo invisível. Jesus, ele disse, o reino de Deus ele não vem de um modo visível, ele vem assim de uma forma diferente do que vocês imaginam. Tanto que o exemplo que Jesus deu, ou os exemplos que ele deu para mostrar isso, estão bem claros. Por exemplo, quando você come um arroz ou feijão, você não consegue identificar o sal lá dentro. Você olha, vê aquele feijãozão gostoso, né, como eu gosto bastante de feijão, você pega aquela concha assim, põe uma concha, que feijão gostoso, mas você não vê o sal lá dentro. Mas o sal que deu sabor, além de outros condimentos que se coloca hoje, mas o sal é o principal que dá sabor. Você não vê, mas ele está lá dando sabor, cumprindo a missão dele. No outro ponto, Jesus falou, vocês vejam o vento. O vento você não vê, você sente, mas o vento está aí. E ultimamente o vento tem se manifestado de uma forma até destruidora em alguns lugares do mundo. Jesus também falou sobre o fermento. O fermento, quando você coloca no bolo, quem gosta de bolo sabe, por exemplo, eu gosto daquele bolo de fubá com aquele creminho em cima, não sei como é que chama, mas é aquele bolo... É esse aí. Quando eu como desse bolo, eu lambo os beiços, mas o que tem lá eu sei que tem fubá, eu sei também que tem açúcar. Mas para ele pegar aquela forma, aquele jeito, tem que ter o fermento. E Jesus deu uma dica, ele falou, cuidado com o fermento dos fariseus. Ou seja, Jesus também falou sobre a luz. Vocês são a luz do mundo. E é interessante essa manifestação da luz, porque quando a luz chega, ou quando ela é acesa, ou quando o dia amanhece, você enxerga coisas que no escuro você não consegue enxergar. Então quando Jesus falou do reino de Deus, o reino dos céus,
Jesus estava falando de coisas, vamos dizer assim, invisíveis, imperceptíveis aos olhos humanos, mas elas estavam lá. Então, se você pegar um gancho nessas ministrações de Jesus e sentir, por exemplo, que o sal você não vê, mas ele cumpre a missão dele. O fermento você não vê, mas ele cumpre a missão dele. Você não vê o vento, mas o vento cumpre a missão dele. Você não vê, por exemplo, a luz, a gente vê essa luz, a gente enxerga nessa dimensão humana, que você enxerga numa dimensão, em 3 dimensões, a altura, largura e comprimento, né? Mas essa visão humana, a visão espiritual a gente não tem ainda, né? Mas nessa visão física que nós enxergamos, quando a gente enxerga a luz, você está num lugar escuro e acende uma luz, assim, você muda o teu panorama, muda a tua visão. Jesus está querendo dizer o seguinte: você e eu temos uma missão a cumprir. E essa missão, nós precisamos entender ela. Ao longo dos séculos, as pessoas não entenderam isso. Muita gente, como hoje ainda, vive religião, em vez de viver um estilo de vida diferente. Religião, eu já falei aqui, eu não gosto de religião. Na verdade, me permite essa expressão, eu odeio religião, porque religião destrói, religião separa, religião gera guerras. Mesmo, você vai falar assim, mas eu sou cristão. Teve cristãos no passado que guerrearam contra católicos lá na Europa, houve muitas mortes, porque cada um tinha um jeito de pensar e tal. E Jesus, ele veio mostrar algo diferente disso. Tanto que quando ele foi falar com os seus discípulos numa cidade que eles entraram, na cidade que eles entraram, eles não foram bem recebidos. Aí os discípulos de Jesus, que já tinham uma raiz do judaísmo, daqueles que eles tinham aprendido lá onde eles viviam, eles já disseram exatamente para Jesus: eles receberam a gente mal, quer que a gente faz que nem Elias, manda chover fogo e queimar todo mundo? Aí Jesus fala: espera um pouquinho, vocês não estão entendendo qual é a nossa missão aqui. Vocês não estão entendendo nem de que espírito vocês são. Porque o Filho do Homem não veio para matar, o Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. Jesus deixou claro a missão dele e daqueles que seriam os seus seguidores. E olha, não foi fácil mudar a cabeça daqueles caras, porque eles tinham assim uma cabeça. Pedro era aquele cara impetuoso. Pedro, para ele entender a missão dele, o camarada, ele pagou, vou falar aquela expressão mundana, ele comeu o pão que o diabo amassou. Porque numa hora Jesus fala que foi o Espírito que revelou, passa 10 minutos, Jesus fala: arreda-te daqui, Satanás. Ele vai e corta a orelha do soldado, Jesus cola a orelha e fala: quem com ferro fere, cuidado. Quer dizer, Jesus, ele veio mostrar a missão dele. Ele falou: e aqueles que me seguem, se você quiser me seguir, você tem uma missão a cumprir nesta terra. Essa missão, para a gente aceitar essa missão, a gente, claro, tem, por isso que eu falei aqui, eu vou voltar no começo, a gente precisa olhar para dentro de nós e começarmos a analisar qual que é a nossa missão, aceitar a nossa missão. Se você não está envolvido com nenhum ministério, se você não está envolvido com as coisas desta terra, do mundo, desta cidade e tal, de alguma forma você precisa pensar sobre isso. É fato, é certo que muita gente, ele diz assim: eu não tenho capacidade, eu não fui chamado para isso, eu estou velho para cumprir essa missão, eu sou gago, eu sou manco, eu tenho uma enfermidade, eu não tenho dinheiro, eu não tenho carro, eu não tenho uma casa própria, eu não tenho um trabalho. As pessoas, elas dão as desculpas mais diversas para deixar de cumprir uma missão. Eu estava fazendo umas anotações, vou te citar para você. Por exemplo, Abraão, quando ele começou o ministério dele, ele era velho já. Ele não era mocinho, ele já estava numa idade assim, tipo assim, bastante passado e pouco futuro. Vou usar a expressão de domingo. Ele já estava assim. Mas quando Deus chamou, ele falou: opa, vou lá. Se você olhar para a Bíblia, você encontra Jacó. Jacó era um cara inseguro. Se tinha um cara na Bíblia que era inseguro, era Jacó. Ele era usurpador, ele era mentiroso, ele era enganador, ele era um cara assim que ele vivia de enganos. Se você olhar para a Bíblia, José, ele foi maltratado. Se teve um cara na Bíblia que foi desprezado pelos irmãos e maltratado assim no sentido de desprezo, foi José.
José tinha todas as razões para ficar dentro da casa lá do chefe da guarda que ele servia. Ele tinha todas as razões para ficar todo dia lá com a cabeça baixa, chorando, dizendo assim: ah, Deus não me ama, Deus não me quer, Deus permitiu que eu saísse da minha parentela, agora eu estou sofrendo aqui. Ao contrário disso, se você olhar para a vida de José, com 17 anos, escravo, ele cumpria a missão dele à risca. Se você olhar para a Bíblia, você vai encontrar Moisés. Eu falei há pouco de gente gaga. Segundo estudos, Moisés era meio gago, meio fanho. Então, quando Deus fala para ele, ele fala assim: mas eu vou lá. Ele fala: não, eu vou preparar Arão. Arão vai falar para você. Quer dizer, Deus deu um jeito, e ele foi. Gideão, segundo textos da Bíblia, ele era pobre. Ele mesmo se identifica assim: eu sou o menor do meu clã, eu sou aquele cara assim que não é de nada. Deus fala: pera um pouquinho, o varão valoroso. Ele deve ter olhado para o lado assim e falado: quem? Eu? Varão valoroso? Eu? É você. Eu sou contigo. E se você olhar os textos, você vai ver que Gideão, ele fez prova e mais prova diante de Deus. É interessante as provas que ele fez. E Deus, com toda a paciência que ele tem, né, irmão? Porque Deus, se tem alguém que tem paciência, esse alguém é Deus, né? Deus tem paciência com a gente. Deus nos ama. Deus dá sempre oportunidade. A Bíblia diz que a misericórdia dele se renova a cada manhã. Deus é bom. Fala para a pessoa que está do seu lado: meu irmão, Deus te ama e não desistiu de você. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Raabe era uma prostituta, era uma mulher imoral. Mas ela tinha uma missão, a missão dela ela cumpriu. Davi teve amante, teve problemas familiares, mas ele foi até o fim e cumpriu a sua missão. Elias, segundo os textos, ele tinha até tendências suicidas, aquele desejo de morrer, né? Eu quero morrer, eu quero morrer. Jeremias era um cara depressivo. Jonas foi relutante em cumprir a sua missão. Noemi, ela ficou viúva e mudou o nome dela de Noemi, que era feliz, para Mara, que era amarga e infeliz. Quis mudar o nome. E ela jogava a culpa em Deus, porque Deus, porque Deus, porque Deus. E no fim Deus mudou a sorte da vida dela. João Batista era um cara meio excêntrico. Pedro, como eu falei há pouco, era um cara impulsivo. Marta, segundo a Bíblia, ela se preocupava demais com as outras coisas. Zaqueu, como disse o Anésio aqui domingo, era um cara indesejado, onde chegava todo mundo saía de perto dele. Tomé, ele era um cara que tinha muitas dúvidas. Paulo, ele tinha uma saúde fraca. E segundo estudiosos da Bíblia, Timóteo era um cara muito tímido. Então você vê que tem vários tipos de problemas, de defeitos, de dificuldades que as pessoas tinham. Mas quando elas entenderam o chamado de Deus e foram à frente, elas cumpriram a missão que elas tinham a cumprir à risca, com louvor. Então, a gente precisa agora refletir, olhar para dentro de nós, já que a gente tem uma variedade de gente na nossa igreja, na história bíblica, uma variedade de pessoas que tiveram vários problemas, limitações, mas foram e venceram. Como Paulo escreve à igreja de Éfeso, capítulo 2, versículo 10, ele diz: somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais preparou para nós as praticarmos. Esse era um texto que, se o cristão de hoje fosse que nem o judeu de antigamente, que tinha aqueles filactérios, né? Eu já falei para você, filactério era tipo um pergaminhozinho que o cara botava na testa, assim, e durante o dia ele desenrolava e lia um texto. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, não posso esquecer disso. E enrolava, ia trabalhar. Depois do almoço ele ia abrir de novo assim, o Salmo 24 lá, né? Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo que nele há. Ai, glória a Deus, enrolava. O cristão devia ter, não vou dizer um pergaminho assim, mas devia ter alguma coisa que o fizesse lembrar. Anotar alguns versículos. Guardar na mente. Por exemplo, esse aqui é um versículo que a gente tinha que ter na mente. Porque se nós tivéssemos esse versículo guardado no nosso coração, a gente estava praticando o que Deus preparou para a gente praticar. Ou seja, Deus tem uma missão para mim e para você, para realizar nessa terra. Amém, irmãos? Amém. Resta saber se a gente faz, se a gente quer, se a gente deseja. Para isso acontecer, eu podia citar aqui N textos do apóstolo Paulo, que pregou muito sobre disciplina, viver disciplina, ser aquela pessoa disciplinada.
Eu já falei sobre isso em outras mensagens, mas rapidamente, para você entender, os grandes jogadores que nós tivemos no mundo, esses grandes jogadores, para se tornarem grandes jogadores, eles tinham algumas características. Dentre estas características, por exemplo, o Zico, o Roberto Dinamite, hoje em dia o Messi, o Rogério Ceni, que aposentou há pouco tempo, esses caras pós-treino, eles ficavam horas treinando bater falta no gol, bater falta no gol, bater falta no gol. E antigamente, nos clássicos que tinham no Rio de Janeiro, nos clássicos do Brasil, esses caras faziam a diferença batendo uma falta. Tinha uma falta perto da área, todo mundo ficava com medo, falava assim, ixi, se for o Zico que vai bater, estamos lascados. Se for o Roberto Dinamite, já era. Ou nos dias atuais, se é o Messi, se é o Rogério Ceni e outros que a gente tem no Brasil, se esse cara estiver perto da área, tiver que bater uma falta, os caras já ficam com medo. Mas por que esses caras chegaram nisso? Porque eles são bons? Não. Eles tiveram disciplina de treinar, de treinar, de treinar. Porque tem gente que acaba o treino, tem jogador que acaba o treino, ele vai embora. Sair com as menininhas, pegar o carrão dele e curtir a vida. Tem cara que fica ali. Se você olhar a história, eu citei há pouco aqui Albert Einstein. Albert Einstein, para chegar onde ele chegou, ele foi um cara que tinha muita disciplina na vida dele. Foi um cara que investiu bastante em estudo. Foi um cara que marcou a geração dele, porque era um cara disciplinado. O cara que inventou, por exemplo, o telefone, ele, segundo a história, quando as pessoas desacreditavam dele, por mais que desacreditasse dele, ele estava sempre ali, todo dia fazendo um teste, todo dia fazendo, inventando alguma coisa, tentando alguma coisa. O famoso Graham Bell. Até que um dia ele consegue desenvolver a ligação de um lugar para o outro através de fio. Foi um negócio fantástico. Mas se você ler a história dele, foi um cara que teve muita disciplina. Cara que levantava cedo, dormia tarde. Cara que estudava, cara que não desistia. Thomas Edison, quando inventou a lâmpada, diz a história que ele tentou 1000 vezes. 1000 vezes. Você já pensou o que é tentar 1000 vezes para você criar algo parecido com o que nós temos aqui hoje? É um cara que tinha muita disciplina, que tinha muita vontade. Mas ele chegou lá. Amém, irmãos? Eu nunca me esqueço, eu já falei aqui para vocês, que em 99, quando eu fui para Israel, antes da gente ir, nós tentamos vender passagens. E o dono da empresa de turismo, ele disse para a gente, olha, se vocês venderem 6 passagens, uma vocês ganham. E como o meu irmão já tinha um contato com ele, já tinha a passagem dele mais ou menos garantida, ele falou, vamos tentar vender 6 passagens. Mas, poxa, vender 6 passagens, na época o dólar estava 3,80, 3,70, era um absurdo, era 2.800 dólares, eu não me lembro direito. Eu sei que era mais ou menos uns 10, 11 mil reais nos valores de hoje. Era muito dinheiro. Aí nós conversando com o dono da empresa, ele também cristão, a gente conversou e falou, rapaz, mas será que a gente consegue vender 6 passagens? E eu nunca me esqueci o que ele falou, olha, Diego, Marco, se a gente se esforçar, Deus abençoa. Eu peguei aquela palavra junto com o meu irmão, a gente saiu, a gente foi em Tatuí, nós fomos em Araçatuba, 600 quilômetros, fomos São Roque, Sorocaba, rodamos toda a região, Campinas, durante uns 4 meses não vendemos nada. No fim, no último mês, nos 2 últimos meses, a gente conseguiu vender as passagens aqui na região, para pastores aqui da região. Porque a gente se esforçou, porque a gente tinha disciplina, de não, vamos lá, vamos fazer. Meu irmão Paulo, ele falou muito sobre disciplina. E talvez o que falte hoje na maioria das pessoas são pessoas disciplinadas. Pessoas que se esforçam, pessoas que creem. Eu citei há pouco uma irmã que manda o devocional e às vezes converso com ela, está desempregada há 1 ano, fez agora 1 ano. E é interessante que na semana passada ela escreveu para mim assim, pastor, completou 1 ano que eu estou desempregada. Estou aqui em casa, às vezes eu saio, faço um negocinho, mas faz 1 ano que eu estou desempregado, e agora, né? Eu falei para ela, poxa, faz 1 ano que você está desempregada, mas não faltou comida, você conseguiu pagar a conta de energia, conta de água, conseguiu? Não, isso aí, então irmã, alegre-se.
Aí eu falei para ela assim, pode esperar que Deus ainda vai te surpreender, permaneça firme, vai no culto, ora, busca o Senhor. Aí hoje ela me mandou um recado dizendo, pastor, estou feliz porque eu já arrumei um emprego, já abri até uma conta, começo segunda-feira. Aí ela mandou assim, aquele negócio que você marca, né, e manda de volta para a pessoa que te mandou, que eu escrevi para ela, Deus ainda vai te surpreender. Aí ela escreveu assim, falou, pois Deus me surpreendeu, pastor, e eu louvo a vida dele. Quer dizer, quando você tem essa disciplina de buscar, de acreditar, de ir adiante, você chega lá. O problema é que a gente vive num tempo de gente desanimada, de gente que não acredita. De jovens, eu vejo jovens hoje de 19, 18, 20, 21 anos, está desanimado, não acredita em mais nada, reclama de tudo. Para com isso, tenha disciplina, estude, vai atrás. Deus é contigo, Deus é que abre portas. Você tem uma missão para cumprir. Tem muita gente que poderia hoje ser grandes pessoas no quesito de médicos, advogados, gente de bem, mas deixa de cumprir porque fica desanimado, com a cabeça baixa. Meu irmão, você precisa aprender a dominar isso, você precisa crer que você está aqui, porque Deus tem uma missão para você cumprir. E Ele vai te capacitar, Ele vai te fortalecer, Ele vai te ajudar, Ele vai abrir portas. Aquilo que for preciso, a parte dele Deus vai fazer. Agora a gente precisa aprender a fazer a nossa parte. Para isso acontecer, a gente tem que ter bastante disciplina. Por isso que Paulo falou sobre isso. Paulo ensinou bastante sobre disciplina. E uma das coisas que Paulo ensina sobre disciplina é aprender a dominar-se. Como é difícil a gente se dominar. Quando você está sozinho na tua casa, você liga a televisão, que a televisão é aquela, como diz o pastor César Augusto, é aquela máquina de fazer gente besta, doido, né? É a televisão. E agora, inclusive, tem uns canais que a TV paga não vai transmitir, já tem gente assim, ai meu Deus, como é que eu vou fazer? Aí eu vou ter que entrar lá naquele negócio, Sou Digital, né? Como é que é? É soudigital.com.br, aí você tem que entrar e mentir. Você tem televisão de tubo? Ah, tem, que a maioria não tem, né? Mas eu tenho que mentir para ganhar, né, um negócio, aí eu vou lá buscar para eu ligar, para eu não ficar sem televisão. Eu não consigo ficar sem assistir o SBT, sem assistir a Rede TV, sem assistir, eu não consigo, meu Deus. Meu irmão, para com isso. Não deixa a TV te dominar, domine ela. Tem gente que perde tempo em frente de uma televisão, assistindo jogo, assistindo novela. Eu não estou falando que você não pode assistir, você assiste o que você quiser. O que eu estou te dizendo é que você tem uma missão a cumprir, você poderia estar se esforçando para cumprir esta missão. Você poderia estar lendo livros, já falei aqui. O brasileiro, ele lê, segundo estatísticas, o brasileiro, um livro por ano. Quando lê? Quando lê? Posso fazer uma pergunta aqui, assim, uma pergunta entre nós, pessoal da internet e tal. Posso fazer? Quantos leram um livro que seja no ano passado? Levanta a mão. Um livro. Não precisa nem olhar para o lado para não constranger ninguém, tá bom? É estatística. Isso é estatística. Na Europa, por exemplo, na França, os caras leem 10, 11 por ano. Por ano. Mas eu vou ficar lendo livro. Teve um irmão que falou para mim uma vez, eu começo a ler a Bíblia e eu durmo. Eu falei, irmão, você precisa lutar contra isso. Que tem gente que lê a Bíblia e dorme. Falta de disciplina. Falta de determinar um horário. Falando, esse horário, eu vou ler a Bíblia, ou eu vou ler um livro, ou eu vou ouvir uma mensagem pela internet que tem N mensagens para você ouvir. Eu vou fazer alguma coisa diferente. Eu vou ligar para alguém, eu vou tentar, quem sabe, fazer uma visita uma vez por mês, uma vez por semana para alguém da igreja, vou ligar, vou tentar saber. Eu tenho que mudar isso, eu não posso chegar em casa depois de um dia de trabalho, deitar e ficar lá, agora eu vou dormir, chego às 6, tomo banho, ô mulher, dá comida, come, fica lá em frente à televisão até a meia-noite. Às vezes o filme está bom, põe o palitinho no olho para não fechar, e fica lá, e na hora de dormir, oh Deus, obrigado, mais um dia, pá, dorme. A gente precisa dominar isso. Amém, irmãos? E quem que vai dominar isso? Nós. Nós temos que dominar isso.
Por isso que Paulo fala bastante sobre disciplina. A primeira coisa é se dominar. Salomão, Provérbios 25, versículo 28, você que gosta de anotar, anote aí, ele disse: como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. E a maioria das pessoas hoje não sabem dominar-se. Jesus falou sobre isso. Quero ler com você, você que trouxe a Bíblia, vamos ler juntos Lucas 18, texto muito conhecido, só para citar aqui. Aliás, o Onésio falou sobre ele, mas falou sobre outras coisas. Eu quero falar aqui do começo. Lucas 18. Vamos lá. É interessante uma frase que Jesus cita aqui nesse texto. Lucas 18, versículo 1, vou lendo para ganhar tempo. Jesus foi questionado pelos seus discípulos, aí ele conta aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Versículo 2, Jesus disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. Versículo 3, e havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Versículo 4, por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus, e nem me importe com os homens. Versículo 5, essa viúva está me aborrecendo. Eu vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me importunar. Versículo 6, e o Senhor continuou: ouçam o que diz o justo ou o juiz injusto. Versículo 7, no paralelo que Jesus faz, ele diz: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? 8 e último, eu lhes digo: Ele lhes fará justiça e depressa. Legal. Aí Jesus encerra dizendo: contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Só terra. Jesus está dizendo, ele dá um exemplo de uma mulher que vai no juiz e fica lá: o senhor pode julgar minha causa? Para de me perguntar, o senhor pode julgar minha causa? 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 Até um dia que ele falou assim: pô, eu não temo a Deus, não estou nem aí com os homens, mas vou julgar a causa dessa mulher que ela está me perturbando. Aí Jesus diz o seguinte: se um juiz injusto toma uma decisão dessa, imagina Deus, quando você vai a Ele continuamente, de dia e de noite, clamando, pedindo a Ele discernimento, pedindo a Ele sabedoria, pedindo a Ele para abrir uma porta, pedindo a Ele para te capacitar, pedindo ao Espírito para te encher, como a gente tem estudado nesse ano. Você acha que Deus não faria isso? É isso que Jesus está querendo dizer? Você acha que Deus não faria isso? Agora Jesus encerra o texto dizendo o seguinte: contudo, será que Ele vai encontrar fé na terra? Será que vai encontrar fé na terra? Será que as pessoas vão ter fé, vão acreditar? E talvez esse é o maior problema que a gente está vivendo aqui hoje. Porque hoje muita gente está desacreditando de Deus. Parece que Jesus não vai voltar, parece que Deus não faz nada, parece que Deus se esqueceu de nós, parece, como eu falei dia desses atrás, eu acho, irmão, para de achar, para de parecer. Você tem que confiar em Deus. Deus é contigo, Deus é comigo, Deus caminha conosco, Deus nos fortalece. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Elias, o Deus de José, o Deus de Eliseu, é o mesmo Deus que nós servimos. Ele é vivo, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ou a gente acredita nisso, ou a gente vai ficar e vai terminar a vida e não vai cumprir missão nenhuma. Uma coisa é certa: Deus tem algo para cumprir através da tua vida. Você pode até não acreditar, mas Deus tem algo a fazer através da tua vida. O que eu e você precisamos é ter essa disciplina. Para encerrar aqui, algumas dicas para você. Quem tem autodisciplina, primeiro, ele vigia as suas palavras. Ele não fala muita bobagem. Ele fala o que é necessário. Eu já preguei sobre isso aqui. Segundo Provérbios capítulo 13, versículo 3, Salomão escreveu: quem guarda a sua boca, guarda a sua vida.
O que Salomão quis dizer com isso? Meu irmão, fala o necessário. Para de ficar fofocando, de falar coisas fúteis. Comece a falar coisas úteis. Lembra que eu falei no começo? Cristão, ele fala o que ninguém fala.